Olá, amigos do programa Direito e Cidadania, estamos começando mais uma edição. E antes de iniciar a nossa entrevista, uma entrevista muito interessante, não saia daí, já vou apresentar o nosso convidado, eu vou ler alguns e-mails, né? Porque o computador aqui, para variar, acontece, né? A bateria não foi carregada, tá? Então eu vou ler os e-mails para que o telespectador tenha ciência e certeza que nós damos retorno e gostamos da sua participação. Olha, recebemos um e-mail de Carlos Antônio de Souza Carvalho, sugerindo o ramo do direito tributário para falar de carga tributária, ICMS e ISS. Será feito. Da Andréia Cândida Mercê Silva, convidando para o evento de tanatologia. Como o programa é feito sem juridiquês, né, eu fui pesquisar, então eu também não sabia. É a parte da medicina legal que se ocupa da morte e dos problemas médicos legais, com ela relacionados palavras de origem grega, tatus, o deus da morte, elogia, ciência. Bom, recebemos também o e-mail do Renan de Oliveira Miguel Casagrande, sugerindo para colocar no site a entrevista do Dr. Sérgio Alfieri Filho, juiz da 5ª Vara Civil de São Vicente, e do Dr. Fernando Diniz, juiz da 4ª Vara Civil de São Vicente. Na época, o Dr. Fernando Diniz era corregedor dos cartórios de registro de civil de pessoas naturais. Então, às vezes, o convidado já nos deu uma entrevista e não está mais no cargo. E às vezes a gente não acha que está atual a entrevista, mas os dois autorizaram colocar, será atendido a nossa sugestão do nosso telespectador e do nosso internauta. Recebemos do Luiz Antônio Rodrigues, né, parabenizando o programa. Da Isa Santos, da Pinacoteca Benedito Calixto, né, que ela sempre convida tanto o produtor Marcos, como o apresentador para os eventos. Nosso querido presidente lá, Geraldo Perotti, nos deu entrevista, sempre convidando para esses eventos culturais e artísticos. Sérgio dos Santos Silveira, com o pedido de socorro a quem puder recorrer. Ex-presidente de Jabaquara Atlético Clube, está com problemas aí e a gente sempre sabe que não pode dar consulta, mas encaminha e dá direcionamento, às vezes, para uma comissão da OAB, enfim, orienta as pessoas naquilo que é possível dentro da limitação do programa. O Gino Strufaldi, um senhor de idade muito bacana, um velhinho, muito simpático, ele é ex-combatente e a solenidade foi entregue em homenagem à cessação das hostilidades da Revolução Constitucionalista de 32. Gino Strufaldi, você vê, uma pessoa de idade e que tem acesso fácil à internet, manda os e-mails. A Gisela Códia, que também é lá do nosso querido Geraldo Perotti, lá da Pinacoteca, enviou o convite de lançamento de livro na Pinacoteca. Bom, esses são os e-mails que a gente pôde ler hoje, até para não tomar mais o tempo do nosso ilustre convidado, que é o doutor José Wilson Gonçalves, juiz titular da 5ª Vara Civil da Comarca de Santos. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos e registrar aqui o meu imenso prazer em poder participar desse programa. É certamente um programa muito assistido e que deve contribuir muito com a população em geral. Dr. José Wilson Gonçalves, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu normalmente não faço pauta, mas a gente tem que pesquisar, se preparar, convidado ilustre. E ontem eu estava na vara do Dr. Ramon e fiquei observando por 20 minutos o Dr. Ramon despachando no próprio cartório, assinando expediente, assinando despachos, enfim, com 8 funcionários apenas. Ele utiliza o expediente de despachar no seu cartório. Tem juiz que gosta de despachar no seu gabinete. Esse trabalho burocrático, às vezes as pessoas não prestam atenção, que se torna tão cotidiano, toma um tempo do juiz que ainda tem que se preparar, ler uma sentença, ler um documento, quer dizer, fazer o expediente do cartório. Esse ainda é o grande problema da sua vara, doutor José Wilson, esse tempo de demanda com apenas 8 funcionários às vezes, porque os funcionários tinham licença, tem hora de almoço, então toda essa problemática, quer dizer, às vezes não se valoriza o juiz nesse tempo que ele perde, às vezes para assinar ofício, para assinar sentença. Eu contei por alto, doutor José Wilson, ele assinando uns de 80 a 90 assinaturas. Isso num período de 20 minutos. É assim que funciona? É assim que funciona. Os funcionários costumam brincar conosco, no sentido de que a gente consome uma caneta por semana só de assinatura. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Nós temos um volume de trabalho muito grande. E esse volume de trabalho, você depois de um certo tempo na vara, como titular da vara, passando todas as instruções para o cartório, preparando os funcionários,
ele anda meio, eu não vou dizer assim meio que sozinho, mas ele anda meio que já pelo próprio preparo do cartório. Mas o juiz tem que, evidentemente, assinar toda essa papelada, é uma quantidade muito grande, assina e, dentro do possível, vai fazendo a conferência para checar com aquilo que é a instrução passada no dia a dia, de tal modo que, diariamente, só nesse serviço de assinatura de processos que estão em cima da mesa, já com os despachos digitados prontinhos, só para o juiz assinar, assinatura de ofícios e outros documentos, cartas precatórias, cartas rogatórias. Santos, por exemplo, tem uma quantidade significativa de cartas rogatórias, principalmente para Portugal, para Espanha, para os Estados Unidos. E é um calhamaço de papel que o juiz acaba tendo de assinar. Então, diariamente, em uma vara civil, como é a quinta vara, você tem em torno de 1h30, 2 horas ocupadas só com assinatura de expediente, vamos dizer assim, já pré-pronto. Perfeito. Eu vou até falar mais, né, doutor José Wilson, com a deficiência aí do pagamento dos funcionários aí do judiciário, às vezes era melhor pagar um valor bem pequeno por assinatura aí para os funcionários, né, porque o volume de trabalho é muito grande, né, doutor José Wilson, infelizmente. O volume é grande. Funcionários, nós a cada dia, há uma política do tribunal de diminuir o quadro de pessoal e informatizar. A informatização acaba realmente, como em todo segmento, a informatização acaba diminuindo, influindo diretamente no número de funcionário. Mas nós estamos hoje numa fase de transição. Uma fase de transição, e a fase de transição, melhor dizendo, ela acaba sendo demorada. De tal modo que houve uma redução de funcionários, ainda nessa fase de transição, que é a fase em que todo o processo em papel vai sendo digitalizado para que o papel com o tempo possa desaparecer. E por isso o serviço ainda está longe de estar em dia. E você tem esse quadro reduzido, no caso do quinto cartório, nós estamos com 12 escreventes, e você sempre tem um escrevente que está de férias, pelo menos um mês no ano, ou tem licenças, né, licenças gestantes, licenças de modo geral, licença saúde, de tal modo que é muito difícil você trabalhar com o quadro completo de pessoal. O número é realmente bastante baixo. Eu só vou fazer um pequeno intervalo, né, para você tomar uma aguinha, mas eu vou voltar no segundo bloco nesse assunto, que eu achei interessante, quando o Marcos fica prestando atenção, que ele fica dormindo assistindo as nossas entrevistas. Mas quando ele fica acordado, excelência para o produtor, sinal que a entrevista está boa, porque ele é bacharel em Direito, então quando ele se empolga, acho que ele lembra dos tempos da faculdade, então a entrevista está boa. Vamos voltar sobre esse assunto. Vou fazer um breve intervalo, não saia daí, voltamos já.